Nós muito bem sabemos que histórias, elas podem nos emocionar, elas podem nos inspirar e elas também podem nos questionar. Histórias são importantes. Histórias como estas que nós ouvimos no relato bíblico. Histórias simples, de pessoas simples como você e eu. Gente que Deus identificou e chamou. Gente que Deus socorreu. Gente que Deus colocou do lado de outras pessoas. Gente que Deus usou na sua missão, segundo os seus propósitos. Histórias da palavra de Deus. Já repararam o quanto do texto bíblico é história? Não é por nada que o apóstolo no Novo Testamento escreve: tudo que foi escrito, tudo que foi relatado, também as muitas histórias, para o nosso ensino é que foi escrito. Por isso é tão importante conhecermos a história da Bíblia. E estas são histórias que falam sobretudo da ação de Deus, daquilo que Deus fez e faz no mundo. Por isso eu quero convidar você para ouvir mais uma vez uma parte do relato simples que Lucas fez daquele trecho da viagem missionária de Paulo. Vou pedir que o Alberto coloque o texto, vocês podem acompanhar lá. Nós embarcamos em Troade e fomos direto para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Um relato simples que mostra que os apóstolos foram de um lugar para o outro, procuraram um ambiente para anunciar o amor de Jesus. Bom, vamos a outra história, relatada pelo evangelista João, conforme o pastor Vili leu, João 5, versos 1 a 9. Esta história, na verdade, é um relato do sofrimento humano. É uma história de pessoas buscando ajuda, buscando socorro. Uma história tão comum em nossos dias, mas uma história que mostra que estas pessoas foram procuradas e acolhidas pelo Senhor Jesus. Junto a um tanque de água, conhecido como Portão das Ovelhas, provavelmente eram também tanques onde os animais eram lavados antes dos sacrifícios, conforme a lei do Antigo Testamento. Mas junto a esse tanque, muitos doentes, cegos, paralíticos, se reuniam ao redor do tanque, esperando que um anjo movimentasse a água, para que o primeiro que entrasse na água fosse curado. As pessoas com deficiência se reuniam ali por causa da crença, e essa crença vinha até de um culto popular grego, de que o tanque tinha poderes de cura,
com a presença de anjos que movimentavam a água. Ou seja, as pessoas eram guiadas em busca de ajuda, eram guiadas por crenças populares. Mas também existem comentaristas bíblicos que acreditam que realmente havia curas aí com a intervenção de anjos. Nós só temos um relato, nós não temos explicações. Seja como for, o importante é lembrar que este quadro retrata a realidade humana, que corre atrás de solução para seus problemas, que busca ajuda, e basta alguém dizer que aqui tem ajuda, o ser humano vai para lá. Outro diz, aqui tem ajuda, e ele vai para lá. O Evangelho nos mostra esta realidade. É a triste realidade do sofrimento humano por causa do pecado. Mas sabem, nessa história tem uma boa notícia. Conseguiram identificar qual é a boa notícia dessa história? Alguém quer falar? Jesus foi lá. Essa é a boa notícia dessa história. Jesus foi lá onde estava ajuntado todo tipo de sofrimento humano. Jesus vai lá onde está o sofrimento humano. Ele conhece o sofrimento humano. E ele está presente no sofrimento humano. Ele conhece as dores humanas. Ele sabe o que é sofrer. Por isso ele vai lá. E essa é a boa notícia. Nós não sabemos se ele fez, quantas curas ele fez lá. João relata esta cura de um homem que há 38 anos estava sofrendo da enfermidade, um homem paralítico. Jesus conversa com ele e lhe pergunta, tu queres ser curado? E ele diz, eu não tenho ninguém que me bote no tanque. Eu sou paralítico, eu não consigo andar. Quando eu tento chegar perto, o outro já desceu e eu não tenho ninguém. Vejam que situação é a situação do ser humano. Quantas pessoas ao nosso redor dizem, eu não tenho ninguém. Aí Jesus lhe diz, levanta, pega a tua maca e vai para casa, você está curado. Vejam, são histórias que nos emocionam, que nos inspiram, mas também que nos questionam sobre o nosso jeito de viver e de agir. Neste ano de 2022, a Comunidade Cristo está completando 120 anos de existência, de trabalho e de história. Também aqui muitas histórias podem ser contadas, histórias de como Deus guiou essa comunidade e como Deus usou pessoas dentro dos seus propósitos. A nossa igreja editou um livro por ocasião do centenário da nossa IELB, o livro sob o título Histórias da História. Histórias que envolvem personagens que fizeram a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, especialmente os pioneiros, são histórias dos pioneiros. E neste livro tem também a história de um professor, que tem ligação aqui com a nossa Comunidade Cristo. O nome dele é John Neukukatz. John Neukukatz. É um professor luterano que saiu dos Estados Unidos, na região lá de Chicago, esteve na Inglaterra e de lá via Inglaterra, veio para o Brasil. Pois eu destaquei alguns relatos, algumas histórias de John Neukukatz. Eu acho importante olhá-las neste nosso ano histórico. Então, Alberto, coloque a primeira história, já está lá. Ele fala da sua saída, da sua família, e diz,
Na manhã da minha partida, as últimas palavras do meu pai durante o café foram: filho do meu coração, vai em nome de Deus, sempre com minha bênção, mas nunca com minha permissão. Né? O pai, claro, não queria que o filho saísse do convívio e fosse para uma terra estranha. E ele continua: pela última vez, com o coração partido, ele, meu pai, me abraçou e me beijou. Entre lágrimas e bênçãos eu parti, para nunca mais vê-los, exceto o Max e a Magdalena, que mais tarde vieram para o Brasil. Assim ele saiu. Como é que ele chegou? Vamos ver no slide seguinte. Em 11 de novembro de 1913, eu cheguei ao bairro Navegantes, o nosso bairro aqui, onde a nossa missão estava no começo. Eu esperei embaixo de um pé de laranjeira, até que de repente meu irmão Carla apareceu. E que encontro foi esse? Um admirava o outro. Um irmão dele, de nome Carlos, já estava. E ele fala do bairro naquela época. Vemos no slide seguinte: ruas sujas e esburacadas, sem pavimento, com valas imundas em ambos os lados, que emitiam um fedor horrível na estação seca e se transformavam em pântano quando chovia. Assim era aqui o nosso bairro em 1913, quando John chegou, guiado pelo Espírito Santo, para aqui construir uma história. Eu vou pedir para colocar outra imagem. Ela é bem importante, porque ela mostra como era o trabalho, ou em que contexto este professor trabalhava aqui. Essa é uma imagem do primeiro templo da nossa comunidade Cristo, que foi construído aqui onde está o templo atual, e foi inaugurado em 1907. E durante vários anos, durante a semana, o templo era usado como escola. E nos finais de semana, para o culto. Vejam, irmãs e irmãos, são histórias parecidas com aquelas histórias que Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos. Histórias de pessoas simples como você e eu, que Deus usou para pregar o evangelho, para ensinar a verdade, para socorrer necessitados, do mesmo modo que Deus usou o apóstolo Paulo e a Lídia, a primeira convertida da Europa, lá na cidade de Filipos, que depois de batizada já recebeu os apóstolos itinerantes na sua casa. E assim nós encontramos lindas histórias na caminhada da comunidade Cristo nestes 120 anos. Repito, histórias que inspiram, que emocionam, mas que nos confrontam também, que nos questionam. Por isso, para concluir, eu quero trazer 3 breves aplicações destas histórias que hoje ouvimos. Primeira, vamos voltar àqueles enfermos lá junto ao tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, onde a misericórdia de Deus se manifesta. Aqueles enfermos junto ao tanque representam a humanidade que sofre por causa do pecado. Representam também a humanidade que se afastou de Deus. Representam também a humanidade que tenta resolver os problemas do seu jeito, seguindo as mais diferentes crenças. Pois por amor a esta humanidade, Jesus apareceu, Jesus se mostrou. Assim como ele foi ao encontro daqueles enfermos junto ao tanque, podemos dizer que ele veio ao encontro deste grande tanque que é o nosso mundo, o nosso planeta Terra,
para estar perto de bilhões de pessoas em todos os tempos. E ele veio não só para curar nossos problemas, nossas paralisias. Ele veio não só para tirar estas dificuldades da nossa vida, mas ele veio como substituto de todos os seres humanos. Ele, o unigênito Filho de Deus, assume a natureza humana. E ele paga pelo pecado e pela culpa de todos os seres humanos, para que todo que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Segunda mensagem que quero destacar: assim como Jesus identificou aquele homem paralítico, ele também identificou você e acolheu você. Na palavra e no batismo, ele te acolheu e fez de você um filho e uma filha de Deus. Essa é a mais bonita história. Jesus nos identificou e nos acolheu. Pois bem, isto nos leva ao terceiro ponto. Como filhos e filhas de Deus, somos agora usados na missão de Deus, guiados pelo Espírito Santo. A história continua sendo contada, novas histórias são contadas, histórias de pessoas que Deus identificou, que Deus chamou, que Deus usou. Histórias como a tua e a minha. Talvez a nossa história, ou as obras que nós já realizamos ou ainda vamos realizar, talvez elas nunca vão ser escritas em lugar nenhum, em livro nenhum, talvez nunca vão ser registradas em documento nenhum. Assim como a história de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Lídia, ou mesmo a história do John. Talvez nossas histórias não sejam registradas. Contudo, o nosso Deus conhece o nosso testemunho cristão junto às outras pessoas. O nosso Deus conhece a ajuda que nós damos aos outros seres humanos, aos nossos familiares e aqueles que estão próximos de nós. O nosso Deus conhece as ofertas que nós entregamos para manter a pregação do Evangelho e para socorrer pessoas. O nosso Deus conhece as orações que nós elevamos ao nosso Deus em favor da humanidade, em favor da salvação das pessoas, em favor de situações bem específicas na vida e no povo de Deus. Talvez o teu trabalho, a tua dedicação e a tua história nunca foram notados pelas pessoas. Mas aquele que está presente, que comanda a igreja e que usa as pessoas, ele sabe da sua história, do seu trabalho e da sua dedicação. Por isso, para concluir, vou pedir que o Alberto coloque a última imagem. Esta, vem para Cristo. Vem para Cristo. Neste ano de 2022, ano do centenário, vem juntar-se à grande família da comunidade Cristo, para continuar escrevendo uma linda história, que já é contada há 120 anos, mas que com a minha e a tua participação, continuará sendo contada. Quando nós dizemos vem para Cristo, nós queremos dizer confia em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Mas também quando dizemos vem para Cristo, queremos dizer junte-se a essa comunidade, volte a essa comunidade, participe dos trabalhos, dos projetos desta comunidade cristã. Irmãos e irmãos, mãos à obra, vem para Cristo. Amém.